Certamente nós somos fruto de uma fé genuína e autêntica, vivida pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, alguns deles ainda vivos na era atual. Vamos reconhecer hoje essa importante influência que os nossos pais tiveram na nossa fé, no desenvolvimento da nossa fé. Que esse desafio sirva também como impacto e como incentivo para que nós possamos também, com uma fé autêntica e genuína, influenciarmos a próxima geração. Qual a primeira memória que vem ao seu coração quando pensa na vida cristã da sua mãe? Ela dizia assim: hoje é domingo, todo mundo acorda cedo que nós vamos para o culto. A gente não perdia um culto, né? E quando a gente chegava lá, ele ainda me levava para cantar lá na frente, junto com ela. Qual foi a maior lição espiritual que você aprendeu observando ela? Nunca perder a fé, né? Minha mãe é uma mulher de muita fé, e aí ela passou isso para mim e eu passei isso para meus filhos e estou tentando passar para as minhas netas, mesmo distante, né? A gente não pode desistir, a gente precisa ter fé sempre e estar sempre em contrito com Deus, que Ele sempre vai fazer o melhor para a gente tem que confiar, então é fé, muita fé. Como eles ensinavam o Senhor a buscar Deus no dia a dia? Primeiramente, posso dizer com toda certeza que foi um privilégio, né, como criança, como jovem, ter meus avós. Minha referência de fé, irmão José Bandeira, irmã Maria Bandeira. Então, eles costumavam muito fazer reuniões de famílias, né, trazer pessoas de fora também. Então, momentos muito agradáveis que fez parte da minha vida de fé, sim. O que da fé deles o Senhor transmitiu para seus filhos e pretende transmitir para as futuras gerações, para os seus netos? Perseverança, né? Perseverança, sim. O meu avô sempre foi um servo de Deus muito dedicado, né? Teve a sua vida em prol do Evangelho, e eu tive o privilégio de ver a última pregação dele. Então foi algo assim memorável, né? Até o último momento das suas condições físicas, ele estava pregando em uma igreja, né? Aquilo que ele gostava muito de fazer. Então ele perseverou muito na fé. Então é isso que eu aprendi e tenho tentado colocar para os meus filhos. O senhor lembra de algum louvor que marcou a sua família? Sim, lembro. Lembro de várias, mas tem uma que eu nunca esqueci, né, que realmente marcou a minha vida enquanto estava ali perto dele, né, do meu avô. Ele pregava e cantava, né, então diz mais ou menos assim: é no abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor, todos remidos que no céu lá estarão. Então, meu avô tá na glória. Olhando para trás, como a maneira dele viver a fé influenciou quem o senhor é hoje? A fé autêntica, né? A fé autêntica. Pessoas simples, né? Então, sem muitas palavras, mais ações do que as próprias palavras. Então, a fé autêntica deles é que realmente foi um marco na minha vida. E aquele jeitão dele, né? Então eu lembro muito bem a forma que ele se apresentava, né? Eu lembro assim, com muita alegria de um episódio que uma vez ele foi chamado para pregar o evangelho na igreja batista lá do Pé da Terra, e nós fomos, eu era muito criança ainda, ele e a Dona Maria Bandeira, e ele estava um pouco apressado, era de domingo de manhã e estava um pouco atrasado, e ele sentou o pé na Brasília e fomos em alta velocidade. E a Dona Maria Bandeira dizia assim:
José, tu tá muito rápido, vai devagar, José, vai devagar. E a estrada muito ruim, e ele em alta velocidade, perdeu o controle da Brasília, e ele fez uma manobra e a Brasília conseguiu dar um cavalo de pau e ficou de volta para frente de Cruzeiro do Sul, de volta para onde que nós viemos. E aí ele parou, olhou para Dona Maria Bandeira e disse, aquele jeitão dele, Maria, esse carro quer voltar para casa, né? Então foi uma graça, e ela escolheu com ele, fez, né, pirraça e tudo, e o trajeto foi, né, muito interessante, e o culto foi maravilhoso. Então, assim, a autenticidade da fé deles, assim, é algo que realmente marcou e marca minha vida. Eu lembro com muita saudade do meu avô, que hoje está na glória, e a minha avó ainda está aqui em vida. Então, eu amo os meus avós. Qual ensinamento cristão deles você leva para a vida até hoje? Bem, para mim, o ensinamento que meus pais deixou é um legado assim que eu e minha família, nós nunca iremos esquecer, né? Meus pais, né, nós somos de uma família de 12 irmãos, e ele nos deixou assim um legado assim de fé, de servir, que nós iremos levar para toda a nossa vida. Às vezes, assim, tem histórias que eles contavam, por exemplo, a dificuldade que eles tinham quando eram os filhos todos pequenos para ir à igreja, que ele colocava, eu sempre vi eles falando, né, que colocava os filhos em cima de cavalo para levar para a igreja, colocava um caçoar de um lado, outro do outro, colocava os filhos dentro, mas não perdia um culto. E quando nós fomos crescendo, ficando adultos, que já mudamos para outras localidades, ele sempre nunca permitiu que faltássemos o culto, que nós fôssemos pontual, chegar na hora certa no culto. Então, assim, meu pai deixou um grande legado para mim e para minha família, e isso hoje eu busco deixar também dentro do meu lar, que os meus filhos venham servir ao Senhor com alegria. O que mudou na sua vida por ter sido criada em um lar cristão? Tudo, porque assim, foi no meu lar que eu aprendi a servir, a ver os ensinamentos que meus pais traziam. Meus pais eram analfabetos, não sabiam ler e escrever, mas eles tinham uma reverência ao estudo da palavra e sempre nos ensinou a servir de forma justa, nos ensinou. Eu nunca esqueço a forma tão séria que meus pais levavam, tipo questão de dízimo. Meus pais nós moramos sempre no interior quando criança, e eu via assim, a minha mãe ela vendia uma dúzia de ovos naquela época, e ela guardava o dízimo daquela dúzia de ovos que vendia. E eu lembro que ela tinha um lugarzinho que ela guardava o dízimo dela. E ela fazia com que nós víssemos aquilo. E hoje eu vejo que isso serviu muito. Que quando eu passei a ter o meu próprio salário, é uma coisa que eu prezo, é tirar o meu dízimo, porque eu vi meus pais fazendo isso, daquele pouquinho que eles ganhavam, tirar o dízimo, entendeu? Então, assim, foram muitos ensinamentos que hoje eu trago para a minha vida, que eu aprendi com os meus pais, né? O meu pai, ele fazia de tudo que ele podia para fazer com que o evangelho fosse propagado onde ele estivesse. Eu lembro que quando meus pais, né, foram morar lá onde a gente morava, lá na BR, eu ainda era bem criança, mas eu via que a sala da nossa casa era uma igreja.
E a primeira igreja que foi construída lá, na nossa localidade, foi com os recursos próprios que meu pai construiu com alguns irmãos, a primeira igreja que foi construída. Eu lembro que meu pai levou um missionário lá da Vila Cis Brasil, que era o meu tio Wilson Bernon, para pregar o evangelho lá, porque meu pai, ele era um servo, mas como eu falei, ele não sabia ler, então ele não tinha como pregar, porque ele não sabia ler, nem minha mãe também sabia ler, mas eles eram servos fiéis e passou um legado para toda a família, e eu sou muito feliz por isso, por ter nascido num lar cristão. Como era a rotina da família em relação à igreja e à palavra de Deus? Bom, a nossa rotina, como nós morávamos muito distante da igreja quando nós éramos crianças e não tínhamos condição alguma de ter um transporte, nós vínhamos a pé, e era uma distância consideravelmente longa, né? Mas mesmo assim, os meus pais faziam questão de estar em todos os cultos, né? Participar de todos os cultos. Quando tinha possibilidade, tinha ministérios, mas uma coisa que me impactou muito assim a palavra, que toda noite a minha mãe, ela lia a Bíblia juntamente conosco, e tinha uma Bíblia na época que ela era em gibi, né? E essa Bíblia fez parte da nossa vida, né, enquanto criança e no aprendizado. Olhando para trás, como a maneira deles viverem a fé influenciou quem o senhor é hoje? Olha, uma das coisas que eu lembro, que eu recordo com bastante firmeza, como assim, as condições financeiras eram mínimas da gente na época, né? E assim, mas mesmo assim, com poucas condições financeiras, meus pais nunca reclamavam, eu nunca vi eles murmurarem, reclamarem que tinha pouco, né? E sempre eles estavam ativos na igreja, sempre eles estavam voltados, né, para a igreja. Eles nunca desistiu, nunca eu percebi eles pensarem o contrário, e isso me motivou muito, isso me deu uma constância assim na vida espiritual. Qual a primeira memória que vem ao seu coração quando pensa na vida cristã da sua mãe? Bom, eu lembro da minha mãe em casa, sempre ouvindo louvores, ela sempre gostou de ouvir, comprava aqueles discos antigos, LP, sempre eu me lembro dela assim, cantando. Como ela ensinava você a buscar Deus no dia a dia? Ela sempre, no dia a dia, ela ensinava a questão da honestidade. Minha mãe sempre foi muito incisiva em relação assim, à mentira, que a gente não devia mentir. E ela sempre prezou para que nós fôssemos honestos em tudo que a gente fizesse. Existe algum louvor que marcou a sua família? Sim, minha mãe, como ela ouvia muitos louvores, ela me ensinou, eu acho que esse foi o primeiro e acho que é o único louvor do cantor cristão que eu sei decorado, é o 329. Eu aprendi com ela e a gente cantava junto. Como era a rotina da família em relação à igreja e à palavra de Deus? Muito bem, lá em casa, quando eu nasci já era todo mundo já crente, né, de um lar cristão, então ficou bem mais fácil compreender a rotina, mas basicamente era devocionais na semana, né, domingo pela manhã nós acordávamos bem cedo para ir ao culto, né, meu pai sempre priorizava, antes de ter até transporte, ele levava os meus irmãos nos ombros, e era uma rotina bem de igreja mesmo, participávamos de quase tudo. O que mudou na sua vida por ter sido criado em lar cristão? Me deu a base para toda a vida, né? A criação cristã me deu a base para quem eu sou hoje. Porque os princípios que eu aprendi em casa, além dos princípios bíblicos, eu aprendi princípios de vida. E principalmente os bíblicos, né? Que meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou honestidade, verdade acima de tudo. Então, a base da minha vida hoje, com certeza, foi na minha criação dentro da minha casa com os meus pais, quando criança. O senhor lembra de algum louvor que marcou sua família? Com certeza. Todo domingo pela manhã, quando íamos para a escola bíblica dominical, às vezes não querendo, a maioria das vezes não querendo, adolescentes, né? Você não quer ficar dormindo,
mas eu lembro muito claramente do meu pai colocando um disco que ele tinha, do cantor Sebastião de Oliveira, e ele colocava a música Ser Cristão, que era: ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente. Então essa música embalou a nossa adolescência, e ali levantávamos, nos arrumávamos e íamos para a igreja. Não tinha outro compromisso domingo pela manhã. Não abria mão de estar na escola bíblica, e sempre com as canções, com música logo cedo. Bem, pensando em princípios, eu imagino quais os princípios que os meus pais me passaram que eu tento transmitir para os meus filhos. O primeiro deles é o amor à palavra de Deus, né? E o respeito, principalmente o ir à igreja, né? Naquela época nós não tínhamos a facilidade que temos hoje. Nós morávamos na Copacabana, íamos para a primeira igreja, muitas vezes a pé ou de carro, mas lá no centro da cidade, mas nós não perdíamos culto. E lá em casa eu tento passar esses princípios para os meus filhos. Olha, ir à igreja é mais importante do que ir a um passeio, é mais importante do que ir a um evento. Vamos à igreja primeiro e depois vamos fazer as outras demandas. Então esse é um dos princípios básicos. E o outro é a questão de confiar sempre em Deus. Falo sempre para os meus filhos: Deus está acima de todas as coisas. E isso eu aprendi em casa com os meus pais, nessa transmissão de princípios cristãos. E os outros princípios que eles me ensinaram, como honestidade, como hombridade, como ser uma pessoa verdadeira, tudo isso eu tento também transmitir aos meus filhos para que eles possam também passar isso para a geração futura. Olhando para trás, como a maneira deles viverem a fé influenciou quem o senhor é hoje? Na verdade, o meu maior exemplo de fé eu tenho dentro de casa, né? São os meus pais. Principalmente o meu pai como um missionário, né, que foi bem ativo na questão missionária. A minha mãe dando suporte, porque antigamente as viagens missionárias eram mais longas, né? Eram 10, 15, 20 dias. E se não fosse a figura da minha mãe em casa, né, cuidando dos filhos, cuidando da casa, para dar esse suporte para o meu pai na viagem missionária, eu tenho certeza que ele não conseguiria. Então, o meu exemplo maior de fé são os meus pais, a forma como eles tratavam com seriedade as questões da igreja, bíblicas, os devocionais. Lembro de ir para a igreja e o meu pai sempre dizia: olha, aqui é um lugar de culto, de temor, então respeite a igreja. Então, tenho isso muito na memória, e isso me influenciou em ter uma fé firmada nesses princípios.